Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx e hoje para a gente começar uma sequência de 3 vídeos onde a gente vai aprender a fazer macro. O que são macros? Automações que estão a um único clique dentro do seu projeto do Alteryx. Bora lá aprender comigo? Bom pessoal, então a gente já está aqui na tela do Alteryx, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nessa abinha de configuração do workflow mesmo, do Canva, né, em branco. Vir aqui em workflow, nós vamos clicar aqui em macro e aí ele vai habilitar os 3 tipos de macro que existem, tá? Eu vou explicar para vocês exatamente o que é uma macro, mas aqui basicamente hoje nós vamos aprender a Standard Macro, ou seja, uma macro padrão. O que essa macro vai fazer, pessoal? Ela é uma macro que ela vai pegar um pedaço do seu fluxo, você faz alguma programação nele e você salva essa programação como se fosse um pacotinho, um software. E aí a qualquer momento num outro fluxo você pode chamar essa programação e usar ela para executar um processo, tá? Então é meio que você criar steps de automações que você empacota num produtinho, como se fosse um aplicativo, e usa no Alteryx mais para frente em outros fluxos, tá? Isso aqui é bem legal, macro, standard macro, né? Então para a gente mexer na macro, a gente muda aqui para macro, quando a gente clica no workflow. Quando a gente fala de standard workflow, é o fluxo padrão do Alteryx, você salvar um projeto de fluxo. Quando a gente clica em macro, ele vai salvar com uma outra extensão. Vocês vão ver mais pra frente quando a gente for editar, tá? Então eu vou clicar aqui no workflow, vou em macro, vou colocar standard macro, beleza. Agora eu clico aqui no meu Canva em branco, já fiz o que eu tinha que fazer. Perfeito. Nele, a gente vai começar a desenvolver a nossa macro. Para desenvolver ela, a gente vai mexer aqui, ó, nessa parte de interface, tá vendo? É uma categoria de interface, beleza? Nessa categoria de interface, caso você não esteja vendo ela no seu projeto do Alteryx, você clica aqui nesse mais, que está do lado direito, pega a categoria de interface que ela vai estar listada aqui, ó. Clica nela, habilita e dá um OK. Quando você fizer isso, ela aparece aqui nessa lista de categorias para você, tá? Então, a nossa macro, para ela começar, a gente vai vir aqui nesse macro input, tá? O que é o macro input? Os dados de entrada da nossa automação. Vamos entender um pouco do projeto que nós vamos desenvolver, tá bom? A gente vai desenvolver um projeto que seja o seguinte. Eu vou ter uma base de dados, onde ela vai me dar unidades de um produto. E aí eu vou pedir para o Alteryx ele fazer uma divisão por caixas. Quantas embalagens eu preciso para aquela unidade de produto. Então, assim, eu tenho 100 produtos. Se eu quiser guardar eles em caixas de 6 unidades, quantas caixas eu vou ter? A gente vai criar uma automação que faz esse cálculo da quantidade de caixas. Isso serviria para outros fluxos também, mas hoje a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, a gente vai, antes de mais nada, pegar esse componente aqui, que é o do input, beleza? Que está aqui. Então, você vem aqui, ó, pega o macro input e traz para o seu fluxo. Perfeito. Joguei ele no Canva. Eu posso vir aqui, ó, no text input e falar quais são os dados de entrada que essa macro entende. Caso eu tivesse algum arquivo dentro do meu computador que eu quero usar ele como base, ou seja, como se eu estivesse fazendo a label, os dados que a minha inteligência vai ter que analisar para automatizar dentro da macro. Eu poderia vir no file input. Vamos trabalhar com o text input primeiro. Então a gente vem aqui no edit data. Estou fazendo no text input, pessoal, para vocês conseguirem mexer aí junto comigo, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vai chamar isso aqui de unidades. Perfeito. Então a entrada na nossa macro vai ser sempre valores unitários, né? Então 2 unidades, 4 unidades, 20 unidades, por exemplo. Vou deixar só 3 linhas, vou dar um OK. Beleza. Quando eu dou um run agora, ó, eu vou tirar esse show field map aqui, que eu vou mostrar para vocês depois como é que ele funciona. A gente pode criar um nome para esse input aqui, tá? Então, ó, entrada de unidades. Beleza? Para esse componente de input aqui, ó. Entrada de unidades, eu vou tirar a flag do show field map, lá no final vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Aí eu vou vir aqui e vou dar um run. Olha que interessante, ó. Se eu olho o meu output aqui desse componente, ele já me mostra, ó, 2 unidades, 4 e 20, que foi as unidades que a gente colocou aqui. Beleza.
Aí, o que, que nós vamos fazer? Ó? Quando eu tiver uma unidade, eu quero que essa macro pegue essa unidade e divida para mim em caixas com 2 unidades cada, beleza? Para a gente fazer isso, nós vamos pegar um componente de fórmula. Então, eu vou lá no aba de preparação, vou no fórmula, vou jogar o fórmula aqui. Pessoal, lembrando, né? Tá chegando a primeira vez no canal, aqui você acha que tá meio avançado para o que você conhece de Alteryx, clica aqui na nossa playlist e aprende um pouco dos componentes, o Alteryx do zero, antes de chegar nesse vídeo aqui, tá? Esse aqui já é um vídeo com componentes mais avançados mesmo, tá bom? A gente já tá numa parte mais avançada do nosso projeto. Então, ó, vem aqui, coloco a fórmula, conecto ela no componente de input da macro, e aí eu vou vir aqui e vou falar para ele o seguinte, ó, você vai criar uma coluna que é total de caixas, o nome da coluna, o output. E essa total de caixas vai ser o seguinte, eu quero que você pegue o campo unidades, né? Ó, unidades, e você vai dividir o total de unidades por 2. Por quê? Porque daí eu vou ter a quantidade de caixas. E esse resultado vai ser um número inteiro 64. Eu vou mudar o tipo. Vou dar um run. Olha só a nossa fórmula, ó. Eu tenho 2 unidades. Se eu tenho 2 unidades, eu preciso de uma caixa. Se eu tenho 4 unidades, eu preciso de 2 caixas. Se eu tenho 20 unidades, eu preciso de 10 caixas. Maravilha! Então, eu já criei uma fórmula que ela vai pegar o input de unidades e vai me gerar um total de caixas dividindo por 2. Só que, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Como eu falei para vocês, a macro é como se ela fosse um aplicativo que a gente vai usar dentro de um outro fluxo. Então, sendo assim, né, o que eu quero? Eu quero pegar a minha macro e colocar um checkbox, né, um list, para que o meu usuário ele decida por quanto ele vai dividir. Olha que interessante. Ele vai me dizer, eu quero caixas de 2 unidades, ou eu quero caixas de 4 unidades, ou eu quero caixas de 6 unidades. Ele que vai determinar quantas caixas ele vai usar dentro do projeto. Então, sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no nosso interface, e eu vou colocar mais um elemento dentro dessa macro, o elemento de drop down. O que é o drop down? É justamente uma data, ó. Vou soltar. Vou deletar a conexão que o Alteryx fez aqui, automática, beleza? Eu vou colocar ele aqui, deixa eu ver se ele colocou de novo, eu vou deletar. Aí eu vou pegar esses 2 componentes aqui e jogar eles um pouco mais para baixo. Perfeito. No drop-down, eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, esse drop-down, ó, o nome dele vai ser selecione a quantidade de unidades por caixa. Esse é o nome da lista. Aí na lista de valores, ó, eu venho aqui e posso colocar... A gente poderia escolher uma série de... A gente poderia escolher de uma outra macro, né? Os campos que estão no input da macro para ele poder selecionar. Ou manualmente a gente designa qual é a lista de campos que ele vai poder selecionar. Então eu vou vir aqui, ó, vou escolher essa daqui, ó. Manually set values. O que isso significa? Os valores que eu colocar aqui são os valores que ele vai colocar nessa lista para o usuário selecionar. Então, eu vou pedir para o usuário fazer o seguinte, ó. Eu quero que você selecione caixas com 2 unidades, ou 4, ou 6 unidades. São os 3 tipos de unidades que eu tenho. Nesse caso aqui, para a gente colocar em lista, eu preciso colocar um valor por linha, tá bom? Então, eu venho aqui e falo para ele, ó. Selecione a quantidade de unidades por caixa. A pessoa vai poder escolher 2, 4 ou 6. Perfeito. Esse é o drop down. Acabamos de aprender mais um componente dentro da nossa standard macro, tá? Então, o drop down. Beleza. Aí, de novo, o Alteryx fez o que não devia, que é essa conexão. Eu vou pegar a saída. Na verdade, eu não vou pegar essa saída e conectar aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para o nosso Alteryx ele pegar a partir dessa lista. Olha que interessante. Ele vai pegar a partir dessa lista que o nosso usuário escolheu e vai trocar o valor aqui da fórmula. Então, ao invés de 2, se o usuário escolheu 4, aqui viria 4, divide por 4. Se ele escolheu 6, aqui vai dividir por 6. Para fazer isso, eu vou ter que usar um outro componente aqui da aba de interface, que é esse action, tá vendo? Então, a gente pega esse componente action e traz ele aqui no meio.
O action, ele vai fazer a seguinte conexão, ó, reparem, vou trazer um pouco mais para baixo. Opa, trouxe muito. Ó, o action ele vai fazer a seguinte conexão, ele vai pegar a saída do de cima, conectar nessa entradinha aqui do action, e aí ele vai pegar, o action é que se fosse uma claquete de filme, né? E aí ele vai pegar essa saída do action, que é o raio, e vai colocar no raio do fórmula. Reparem, pessoal, como a gente tá lá no começo do nosso projeto, a gente não colocou no workflow que eu vou criar uma standard macro e não um Canva. Justamente por eu estar fazendo uma macro, os componentes todos eles ficam com esse raio e com essa lupinha na parte de cima deles, tá? Porque eu estou mexendo com macro, beleza? Estou criando uma macro. E aí, eu vou ter que vir aqui e configurar esse componente. O que esse componente vai fazer? O action é sempre um componente que ele pega um elemento e faz alguma coisa, tá? Então, você usa o action quando você quer fazer o update de valores, modificar registros, usando uma inteligência. Então, o que nós vamos falar para o action aqui, ó? Eu quero que você faça um update de valores mesmo. Ó, poderia ser um update de XML, um valor com uma fórmula, então ele usar uma fórmula para suprimir um valor. A gente vai colocar aqui o update value mesmo de default. Quando eu abro aqui o Formula Fields, olha só, eu abro 3 campos. Como ele está conectado com o componente fórmula aqui embaixo, ele mostra, ó, eu tenho uma expressão que ela, no valor dela, no conteúdo desse campo, né, desse campo do fórmula, ele tem um valor que é a unidade dividido por 2, ele tem o nome do campo, que é o total de caixas, ele tem o tamanho do campo, que são 8 caracteres, ele tem o tipo do campo, que é o índice 64. Eu quero mudar a expressão, que é essa unidade dividido por 2, beleza? Quando eu clico nela, ó, reparem, quando eu clico nesses detalhes aqui que estão depois do arroba, aqui embaixo, ó, eles aparecem no cinzinha, tá vendo? Então, o que eu quero que ele modifique a partir do registro de cima? Ele vai modificar a expressão. Então, eu clico na expressão, venho aqui no Replace. Ó, se eu colocasse no Value, que está escrito total de caixas, é o nome do campo, né? Eu poderia ter um list box aqui em cima que o usuário seleciona e o nome do campo se modifica na base final. Mas eu quero mudar o cálculo, a expressão do cálculo mesmo. Aí eu venho aqui, ó, habilito o Replace, a specific string, e aí eu tiro o unidades, porque eu não quero que ele use. Aqui você está falando o seguinte, ó, é para você pegar do que o cara preencher aqui em cima e trocar algo aqui embaixo. Então, o action vai fazer isso, tá? A gente está configurando o action. Então, eu vou falar para ele, ó, você não vai trocar unidades e a divisão. Você vai dar um replace só no 2. O que é o 2? É o número inteiro que está na fórmula. Então, a pessoa coloca um número aqui em cima, o nosso action substitui esse número, substitui a parte do 2 da expressão do fórmula por esse número, beleza? Vou deixar só o 2, ok, clico fora, perfeito. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai fazer um output, então a macro é isso. Então a macro é assim, ó, a pessoa vai colocar unidades, ela vai fazer uma divisão de acordo com o que se preenche aqui em cima. No drop-down, de acordo com desses valores, beleza? Aí agora, esse resultado, para a gente salvar isso como uma macro que a gente pode usar em outros fluxos, a gente tem que vir no interface e pegar esse macro output aqui, ó, macro output, e conectar no nosso fluxo. Então, ó, eu tenho um input, um output e algo que acontece aqui no meio, beleza? Uma ação que acontece aqui no meio. O usuário preenche algo na lista, o action transforma um pedaço da fórmula com esse valor e o resultado sai aqui no output da macro. Beleza. Quando eu faço isso, ó, pessoal, eu dou um run. Beleza. Meu fluxo já está rodando perfeitamente. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai salvar essa macro. Para salvar essa macro, ó, como eu estava no configurador do workflow, coloquei macro, standard macro. Agora, quando eu vier aqui no File, Save As e Browse, o Alteryx ele vai salvar esse workflow, não como YXMD, que é o formato padrão de fluxos do Alteryx, mas como YXMC, que significa uma macro, tá? YXMC significa que é uma macro. O que é uma macro? Uma programação de alguma coisa que acontece
um pedaço de fluxo de acordo com uma regra que a gente está salvando para usar depois. Então eu vou chamar isso aqui, ó, de macro dr. Beleza, macro underline dr.yxmc. Vou dar um save. Perfeito, ó. Esse aqui tá salvo. Essa é a nossa macro, beleza? Põe unidade, faz o cálculo com base no que o usuário colocar. Agora a gente vai criar um novo workflow. Esse workflow, pessoal, é standard workflow mesmo, tá? YXMD, não é macro. Aí eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um text input, só pra gente ter uma entrada de dados. E aí nesse text input eu vou colocar aqui, ó, unidades. Unidades, aí eu vou colocar... a primeira unidade aqui é 100. Segunda unidade do meu banco é 50. Terceira é 24. Vou botar número par, né? A quarta é 60 e mais uma 80. Beleza. Esse é meu banco de dados. Vou dar um run no meu fluxo. Então, ó, pessoal, aqui... Então, a gente já tem a nossa base de dados. 100, 50, 24, 60, 80. Depois que eu dei o run, agora eu vou clicar com o botão direito no espaço em branco do nosso Canva. Vou aqui no botão de Insert. A última opção que ele vai mostrar é macro. E aí nessa macro ele vai mostrar aqui, ó, o nome daquela que a gente criou, que é a macro dr, que é aquela que a gente salvou como YXMC, tá vendo? Então a gente clica aqui, ele já conecta a macro, ó, no nosso text input. Aí ele traz, ó, lembra que a macro começa com um Dropbox? Que você coloca as informações, né, esse list. Então, ó, selecione a quantidade de unidades por caixa. Vou colocar aqui 6. Agora eu vou dar um run. Olha a saída da macro como ficou. Eu tinha 100 unidades, dividido por 6, 17, 50 dá 8, 24 dá 4, 60 dá 10, 80 dá 13 caixas. Se eu mudar a quantidade de caixas para 4, no configurador da macro, agora ele está dividido por 4. Tudo isso num único componente, tá vendo? Ó, você criou um único componente que ele tem dentro dele uma inteligência. Então, pessoal, rodei a divisão por 4, beleza? O Alteryx já fez essa divisão por 4 para nós. Se eu quisesse por 2, ó, unidades por 2, ó, dou um run. Tem um porém aqui, ó. Imagina que o nosso banco de dados agora não tivesse escrito unidade, tivesse escrito quantidade de produtos, tá? Se ele viesse escrito assim. Quando eu der o run, olha o que acontece. A entrada é quantidade de produtos. E aqui... na nossa macro, ó, ele dá a mensagem que, ó, existe uma variável unidades que ela não foi reconhecida. Por quê? Lá na nossa macro, o que ela espera de entrada para fazer o raciocínio? Um campo unidades. Porém, a gente consegue modificar isso. Se a gente vier aqui e clicar na flag Show Field Map no input da macro, eu coloco Show Field Map. E aí agora eu tenho que salvar essa macro, tá? Lembra, você sempre tem que salvar o resultado. Então, ó, modifiquei a macro, agora eu vou dar um save. Agora eu tenho aqui o Show Field Map. O que significa o Show Field Map? Ele vai mostrar uma opção da lista de campos para você fazer o depara. Então você vai falar para ele qual é o campo de quantidade, de valor que ele vai ter que usar para fazer a conta. Então, ó, eu venho aqui, modifico a macro, eu tenho que salvar ela, beleza? Agora eu volto no meu workflow. Ele mesmo já diz, ó, que essa macro foi modificada nessa data, nessa hora. Beleza. Aí agora, quando eu venho na opção da macro, olha só. Ele está me mostrando para escolher qual é o campo que vai ser que ele vai usar como unidades. Eu venho aqui e falo para ele, você vai usar a quantidade de produtos. E você vai multiplicar ele por 4. E dou um run. Aí agora ele pega... ou quantidade de produtos, ó, ou quantidade de produtos, faz a conta e solta a variável total de caixas e, obviamente, ele transformou o nome do campo para unidades, tá? Por que ele transformou? Ele transformou justamente porque quando a gente criou a macro, a gente falou que esse campo aqui ia chamar unidades. Então, ele transformou esse cara para unidades e fez o total de caixas, ó, a partir da quantidade de produto. Então, quando você coloca o Show Field Map no input da macro, ele te dá essa opção aqui de escolher qual campo para ele fazer o depara, beleza? Pessoal, a macro,
essa Standard Macro, que é essa opção que a gente acabou de fazer aqui, ele vai servir tanto para essa lógica de inteligência que eu fiz aqui, quanto para uma outra lógica que você fizer aí. Então, por exemplo, eu faço uma conciliação contábil onde eu vou pegar sempre um registro X do campo, vou fazer um cálculo, modificar, ver se bate e gerar um resultado positivo ou negativo. De repente, você cria esse fluxo aí na sua empresa, da conciliação contábil, salva ele como macro, entrada e saída, salva como uma standard macro e usa ele no workflow. Então, você sempre vai ter uma entrada de dados, depois uma macro e já tem um resultado gerado aqui. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi a Standard Macro, uma das macros mais utilizadas dentro do Alteryx. Espero que você tenha curtido. É um conceito um pouco mais avançado, mas super prático. Se você usar macro aí no seu dia a dia, fala pra mim se você usa a macro do Alteryx aí, pra que você usa, comenta aqui embaixo, tá bom? Gostou desse conteúdo? Não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de compartilhar nosso canal com mais pessoas. A gente precisa chegar nos nossos 1000 inscritos, estamos aí nessa meta. E assim, não deixa de acompanhar a gente. Semana que vem tem mais conteúdo aqui no canal sobre Alteryx. Quarta-feira a gente tem conteúdo sobre Pipefy ou CRM Zen. E de sexta-feira agora a gente está publicando conteúdo ou de Tableau ou de Power BI, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.